Bem-vindos a mais um vídeo do canal Conhecimentos da Humanidade. Bom, você deve ter estranhado talvez que ontem saiu Mitos e Lendas, hoje está saindo o que sairia na quinta-feira. Ou não estranhou, porque você não presta atenção nisso. Mas a gente trocou o dia dos vídeos, que tem uma boa explicação. Hoje começa oficialmente no Brasil as Olimpíadas. Então qual que é o tema de hoje? Olimpíadas! As Olimpíadas originaram-se por volta do século 8 a.C., no contexto da antiga Hélade, isso é, o conjunto das cidades-estados da Grécia clássica. Lembramos que os gregos chamavam a si mesmos de helenos, pois Hélade era o nome da Península Balcânica na língua grega antiga. Grécia é o nome dado posteriormente pelos romanos. Por isso vem do latim. E os povos que colonizaram e habitaram a Península Balcânica, ou seja, os aqueus, os eólios, os jônios e os dórios, eles falavam a mesma língua e tinham vários costumes semelhantes. Mas eles viam seus vizinhos como rivais e guerreavam entre si. Esse povo é independente e diziam ser descendentes de Heleno, filho de Deucalião, que havia escapado de um dilúvio provocado por Zeus. Daí o nome de Hélade, pela qual também foi conhecida a Grécia, e o de Heleno para os seus habitantes. Geograficamente, a Grécia ela era dividida em continental ou balcânica, com as suas cidades na península. Também tinha a Grécia insular, que eram as ilhas que ficavam, em sua maioria, nos mares do Egeu e Cretense. E também ela tinha colônias espalhadas pela Ásia Menor, pelo norte da África, pela Península Ibérica e pela Península Itálica. Essa parte enorme de colônias fora da península e da área insular era conhecida como Magna Grécia. Na parte continental, com o tempo, apareceram as famosas polis, como Atenas, Esparta e Olímpia. Olímpia ela ficou conhecida por dois motivos. Primeiro, pela gigantesca estátua de Zeus em marfim e ouro, criada pelo escultor Fídias, que foi considerada essa escultura uma das 7 maravilhas do mundo antigo. E segundo, é famosa por ter sido o local onde se realizaram os Jogos Olímpicos da Antiguidade. Como curiosidade, os Jogos Olímpicos, ou seja, de Olímpia, rivalizavam em importância com os Jogos de Pítios, realizados em Delfos. Historicamente, os Jogos começaram em 776 a.C., organizados pelas autoridades de Elis, que era a região ali onde estava Olímpia. Mitologicamente, os Jogos foram praticados desde os tempos muito antigos e foram criados por Hércules. Desde os tempos mais primórdios. O Hércules tá aí. Segundo o mito, quando Hércules realizou seu 5º trabalho, que era limpar limpar o cu do rei Augeas, que não lavava ele há 30 anos. Segundo o mito, quando Hércules realizou seu 5º trabalho, que era limpar os currais do rei Augeas, ele decidiu inaugurar um festival esportivo em Olímpia, em homenagem ao seu pai, Zeus. Por isso... eu ia falar que a gente fala dos trabalhos de Hércules. É verdade, tem um vídeo sobre os 12 trabalhos de Hércules, assiste lá. E é por isso que sempre que os jogos se iniciavam, um animal ele era sacrificado em nome de Zeus e cada competição tinha em alguma dada medida alguma relação com essa divindade. Era comum que os cidadãos das outras cidades peregrinassem a fim de participarem das competições. O primeiro atleta a vencer uma prova em Olímpia teria sido Corobeu, em 776 a.C., e a prova era... Corrida. Entre os esportes praticados nas antigas Olimpíadas, como o Bruno disse, estavam as corridas, que eram chamadas de dromos, e elas tinham várias modalidades diferentes. Por exemplo, em uma delas, o atleta tinha que correr vestido com as armaduras e as armas de um hoplita, que chegavam a pesar até 35 quilos. Outra modalidade era a corrida de bigas, que podiam ser tracionadas por 2 ou por 4 cavalos. Ainda podemos citar as lutas, como a palé, parecido com a atual luta greco-romana, a pigme, parecida com o boxe moderno, e o pancrácio, uma arte marcial inventada na Grécia e que parece o atual vale-tudo. Outro esporte que ainda sobreviveu até os dias de hoje é o pentatlo.
Na época, ele reunia 5 esportes também, por isso esse nome, pentatlo. Esses esportes naquela época eram o salto, o lançamento de disco, o lançamento de dardo, a corrida e a luta. Hoje é o pentatlo moderno. Hoje existe o pentatlo moderno, tem o que tiro. São... A gente vai colocar na tela aí, porque eu não lembro agora de cabeça. Os jogos duraram até 394 d.C., quando o imperador romano Teodósio I os extinguiu, pois os considerava uma festividade pagã. Foi ele também quem decretou o fim do fogo eterno no templo de Vesta, no Fórum Romano, e fez com que as virgens vestais fossem dissolvidas. Após o seu fim, as Olimpíadas caíram no esquecimento durante séculos. Outros esportes acabaram indo se desenvolvendo, no interior de cada civilização, mas não havia algo que tivesse a envergadura da celebração dos jogos que tinham lá em Olímpia. A restauração das práticas esportivas em um festival, como as antigas Olimpíadas, só foi feito na década de 1890 por um aristocrata e pedagogo suíço chamado Pierre de Frédéric, mais conhecido como Barão de Coubertin. O Barão de Coubertin... Ele não passava frio, né? Ah, meu Deus. O Barão de Coubertin, ele acreditava que se houvesse uma organização internacional de jogos esportivos, ajudaria a promover a paz entre as nações. Esse projeto de restauração dos Jogos Olímpicos foi apresentado em 25 de novembro de 1892, durante a realização do 5º aniversário da União das Sociedades Francesas de Esportes Atléticos. 2 anos depois, em Paris, diante de 79 representantes de sociedades esportivas e universitárias de 13 nações diferentes, teve início um congresso esportivo cultural, no qual Coubertin apresentou a proposta da recriação dos Jogos Olímpicos. O projeto dele previu o resgate dos símbolos das Olimpíadas antigas, como o acendimento da chama olímpica, e sugeriu que a primeira Olimpíada da Era Moderna fosse na Grécia. E assim, ele e uma equipe de pessoas conseguiram organizar os primeiros Jogos Olímpicos modernos no verão de 1896 na cidade de Atenas, capital da Grécia. No estádio, chamado de Panathinaike, era composta por uma estrutura de mármore que tinha sido feita no século IV a.C. Algumas curiosidades agora. Na cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos, os atletas da delegação da Grécia são os primeiros a desfilarem. Logo após, vêm os atletas do país sede e, na sequência, os outros países em ordem alfabética. Aquela frase, o importante não é vencer, mas é participar, é de autoria mentira. de um... É bullshit. É bullshit. Isso é... Não é isso, é verdade. O importante é participar, nem que você tenha de passar a perna nos seus competidores. Olha esse vídeo aí do Sacha Baron Cohen. On your mark, get set! Aquela famosa frase, o importante não é vencer, é participar, é de autoria de um bispo da Pensilvânia, nos Estados Unidos, e foi pronunciada num discurso para os atletas antes da Olimpíada de Londres, em 1908. A famosa bandeira olímpica, com 5 arcos representando os continentes, foi elaborada pelo próprio Pierre de Coubertin em 1913. Ela foi hasteada pela primeira vez nos Jogos Olímpicos da Antuérpia, em 1920. Na antiga Olímpia, um fogo permanente queimava diante de Hestia, a deusa do coração e da chama sagrada. O fogo tinha um significado divino. Você que está assistindo esse vídeo hoje, a gente falando da chama sagrada, você assistiu o vídeo de ontem... Você sabe do que a gente está falando. Se você não sabe, você precisa acompanhar o canal diariamente. Na Era Moderna, esse fogo olímpico foi introduzido pela primeira vez na cerimônia dos Jogos Olímpicos em 1928, que foi em Amsterdã, que eles usaram para acender outras coisas. Em 1916 e 1944, não foram realizados os Jogos Olímpicos em função da Primeira e da Segunda Guerra Mundiais. Foi somente nos Jogos Olímpicos de 1932, em Los Angeles, que os atletas vencedores começaram a ouvir o hino de seu país e a ver hasteando a sua bandeira, a bandeira do país. Não a bandeira do cara, né? Imagina a bandeira do cara. No momento da entrega das medalhas no pódio. Você acha que hoje tem alguma modalidade estranha na Olimpíada? Saiba que tem várias modalidades curiosas que já fizeram parte. Por exemplo, na primeira Olimpíada, em 1896, tiveram as 12 horas de ciclismo. Também nessa Olimpíada, em 1904, o levantamento de peso com uma mão. A Olimpíada de 1900 e de 1920 teve o famoso cabo de guerra.
Lembra aquele negócio que você brincava Teve na queimada escola? também? Eu não sei se teve queimada, eu acho que só alguns gregos queimavam. E aí, em 1920, tinha uma modalidade que era o tiro ao pombo. Ó que bacana, Nossa. soltava um pombo e acertava um pombinho. Hoje, Em 1936, a modalidade olímpica de voo livre de planador. Em 1908, o jogo da palma. Cara, esse jogo da palma ele é uma mistura de peteca, tênis e squash. Tipo, dava pra bater a bola na parede, pra jogar no outro lado da quadra. Cara, é quase um Pokémon Go. Pokémon Go. É, Pokémon Go. A motonáutica, em 1908. Durante os Jogos Olímpicos de Tóquio, em 1964, um judoca japonês cometeu suicídio após ser derrotado numa luta. A primeira mulher a ganhar uma medalha de ouro na história dos Jogos Olímpicos foi a britânica Charlotte Cooper. Ela conquistou o torneio de tênis feminino nas Olimpíadas de Paris em 1900. Que beleza. Era com uma mulher? Não, era com um bode. Não, porque independente de quem fosse, ia ganhar uma mulher, entendeu? É, claro. Então, mas foi uma mulher. Não sei se o torneio era misto naquela época. O primeiro brasileiro a ganhar uma medalha de ouro em Olimpíada foi Guilherme Paraense. O feito foi realizado na prova de tiro durante as Olimpíadas de 1920, na Antuérpia, Bélgica. E falar em brasileiro, a nadadora Maria Emma Ruga Lenk Ziegler, mais conhecida como Maria Lenk, foi a primeira brasileira e também sul-americana a participar dos Jogos Olímpicos. O fato histórico ocorreu nas Olimpíadas de Los Angeles em 1932. Com apenas 17 anos, Maria Lenk concorreu nas provas de 100 metros livres e 200 metros peito. Nas Olimpíadas de Seul de 1988, durante a cerimônia de abertura, vários pombos morreram queimados no fogo da pira olímpica, e desde então a revoada de pombos deixou de ser obrigatória na cerimônia de abertura. Você vê que os caras têm um problema com pombo, né? Ou matava no tiro, aí agora os caras soltaram em cima da pira olímpica e os bichinhos viraram churrasco. Bem, continuando, o coração de Pierre de Coubertin, o barão Pierre de Coubertin, ele está lacrado numa urna de bronze e foi sepultado em Olímpia, na Grécia. Nos Jogos Olímpicos antigos, somente era permitido às mulheres virgens entrar no estádio para assistir os jogos. Imagina como devia ser para conferir o ingresso. E a última curiosidade, assim como hoje, os jogos na Grécia Antiga, eles eram realizados de 4 em 4 anos. Finalizamos aqui o nosso vídeo olímpico. No dia de hoje, nós dois que temos esse formato de deuses gregos atletas gregos, ficamos por aqui, espero que vocês tenham gostado. Vamos torcer pelo nosso país nas Olimpíadas, vamos deixar um pouco o nosso sentimento de raiva de lado. As Olimpíadas celebram a união dos povos e das nações, o desmantelamento das fronteiras, a união dos povos. Vamos torcer para que seja uma Olimpíada muito bacana, independente dos problemas aí que a gente vive no nosso país, mas vamos torcer para que a Olimpíada seja muito legal, que os esportistas possam expressar esse espírito antigo, histórico dos deuses gregos em solos tupiniquins. Eu ia fazer uma piada, depois dessa, valeu. Valeu. Por exemplo, em uma delas, o atleta tinha que correr vestido com a armadura e as armas de um... Eu achei que era vestido de mulher. Por um segundo. O suíço chamado de Pierre de Fredy, mais conhecido como Barão de Coubertin. Era moderna, o fogo olímpico foi introduzido pela primeira vez na cerimônia olímpica dos Jogos Olímpicos em 1928 em Amsterdã. Ficou muito olímpico. E nos Jogos Olímpicos antigos, somente era permitido às mulheres viagens